estamos com a participação do nosso amigo Professor Reginaldo. Fala, Reginaldo, boa noite. Boa noite, Alexandre Homem de Melo. Eu ainda não tive a oportunidade de estar aí na bancada com você presente, você estava em São Paulo. Isso. Eu vou começar pelo fim. Manda. Essas quedas do futebol nordestino demonstram cada vez mais que a gente precisa de profissionalismo. O Ceará, lembre-se, o Ceará chegou à primeira divisão antes do Fortaleza e caiu quando perdeu seu DNA, começando a contratar medalhões, contratou o Jô naquele time, né? E aí caiu da Série B e caiu devendo muito, tanto prova que demorou a subir, subiu a duras penas. O Fortaleza perdeu seu DNA. O Fortaleza sempre fazia um time com o dedo do Vojvoda, com uma peça ou outra que já tinha passado em grande time. Esse ano agora o Fortaleza quis rechear o elenco de jogadores midiáticos. Se deu mal quando consertou, não deu mais tempo, mas foi uma recuperação fantástica. Cai de pé para a segunda divisão. E o Vitória está aí se segurando no rabo do gato. Eu não sei até onde o Vitória vai suportar isso. Então veja, hoje nós temos o Bahia, que tem um grupo City por trás. Eu não sei se o Bahia não tivesse o grupo City por trás, se ele ainda estaria na primeira divisão, entende? Então isso demonstra que a nossa região precisa se estruturar profissionalmente. Isso urge, isso é um ponto. A minha contribuição nesse debate de vocês. Na segunda, Sassá teve para vir para o Santa Cruz no ano passado, não veio porque já tinha tido 3 transferências no ano. Então no lugar de Ariel vinha Sassá. Entendi. Isso pode confirmar com a direção do clube. Eu estava presente, inclusive, quando foram atrás, acertaram bases e tudo, e não pude vir por causa disso. A terceira questão, Alexandre, eu tenho uma convergência em determinado ponto com a sua ideia e tenho uma divergência em determinado ponto com a sua ideia em relação à declaração de Galhardo. Galhardo sempre foi um jogador, para mim, muito questionado. Eu nunca vi na figura dele uma figura atrativa, como a torcida tratou durante muito tempo. Não via ele com a característica de um grafite, por exemplo, né? Um jogador que conseguia encarnar o espírito do clube, enfim. Mas foi contratado. Foi a SAF. Tinha, e aí o meu ponto de convergência com você, a SAF tinha a oportunidade de dizer: não entro enquanto não se concretizar, ponto. Eu acho que isso que deveria ser feito. Na medida que você começa a fazer uma gestão híbrida e traz jogadores, você quer queira ou quer não, traz para você o ônus e o bônus. Perfeito. Para mim, o Santa Cruz subiu porque teve aporte da SAF, e teve, mas também cabia a SAF resolver esses problemas. O Thiago Galhardo, o discurso dele é perigoso. Por que eu digo que é perigoso? Porque é um discurso de meia-verdade, Alexandre. E o que é uma meia-verdade? É um saco de mentira com um pouco de verdade dentro, que tem a função de validar toda essa mentira. O clube deve a Galhardo? Deve. Não deveria dever? Não deveria dever. O Santa Cruz é um clube que arrecada 12 milhões por ano em média nos últimos 4 anos. É uma coisa absurda. É um faturamento ridículo. E que o Santa Cruz esse ano teve mais de 50% do faturamento do Santa Cruz foi via bilheteria. Isso que é uma coisa que não existe hoje no futebol moderno, não é? Bom, o Santa Cruz prometeu uma premiação ao elenco e tinha os salários. Os salários contratualmente têm que se pagar. Então o presidente, e aí é uma informação que a gente tem, o presidente teve a ideia de pagar o que não é obrigatório. Pagou o bicho pela premiação, a premiação pelo acesso. E devido ao fluxo de caixa, ficou devendo. Fez um cronograma de pagamento e está se pagando. E a Galhardo, em entrevista, disse que não pagou premiação. É mentira. Tem gente do clube, a gente tem print de conversa de pessoas que fazem parte do clube que recebeu a premiação e desmentiu ele. E veja, se a SAF fosse uma coisa tão danosa ao clube, e veja, eu não sou aqui defensor, não conheço ninguém.
né? Eu acho que o modelo para o Santa Cruz é SAF, porque o quadro diretivo do Santa Cruz já demonstrou incompetência atroz de não gerir o clube. Mas, se o discurso de Galhardo fosse uma verdade, por que ele não aglutinou em torno dele, no elenco, mais pessoas? Veja, o Santa Cruz deve a ele, o Pedro Henrique disse que ia se pronunciar. O Reginaldo, mas quem está no clube jamais ficaria do lado dele, mesmo se ele estivesse falando verdade. Não, veja só. Eu estou falando nisso. Na reapresentação, inclusive mandei uma mensagem para você no pessoal, depois dê uma olhadinha lá. Uhum. Na reapresentação, ele confessou ter feito uma reunião para convencer os jogadores a não se representar devido a tudo aquilo que ele estava falando. Ninguém foi com ele, nem o irmão. Ele não teve poder de convencimento, nem do irmão. Isso exime a SAF de responsabilidade? Não. Os investidores de responsabilidade? Não. Porque na medida que você optou por entrar no clube e fazer uma gestão híbrida, você dividiu as responsabilidades. Eu entendo que dentro do processo você está esperando alguns avanços para que alguns aportes venham a ser feitos, não é? Mas o discurso de Thiago Galhardo é um discurso muito mais de um ego ferido. Pronto, foi o que eu falei. Que é uma coisa assim, absurdo, um ego ferido, porque ele, inclusive, Nilson, você que é um treinador, e um treinador tem como uma das funções gestor de elenco, ele deixou o irmão dele numa situação delicadíssima, pô. Demais. Imagine, o jogador é um humano, ele vai jogar e vai errar. Imagine se esse cara erra e sai um gol do adversário. Pois é. Como é que vai ficar a situação de Gabriel Galhardo perante a torcida do Santa Cruz? Mas, então, Reginaldo, ele tem razão. Ele tem razão na cobrança. Deixa eu só construir em cima do que você está falando da SAF. Eu sou muito crítico, não a SAF, porque eu já disse aqui e repito, é uma saída, é um caminho sem volta para os clubes, principalmente os clubes médios, a nível nacional, como Náutico, Sport, Santa Cruz, Ceará, Fortaleza, Bahia, que não é mais médio, né, por causa da SAF. Agora é com quem você faz. E a única que eu vi sendo, até agora, bem feita é a do Bahia. Você vê o Bahia tentando ver alguns outros jogadores de contratação, eles não misturam dinheiro. Tem o dinheiro de investimento na infraestrutura, tem o dinheiro de investimento na base e tem o dinheiro de investimento no futebol. Só que as pessoas falam muito de profissionalismo, e já existe no futebol. Os clubes daqui sempre contratam gestores profissionais. Se são bons ou ruins, aí é outra questão. Mas, por exemplo, esse do Santa Cruz eu acho ruim. Porque o que é que aconteceu? A SAF do Santa Cruz disse que não... Eu concordo com você que ela é corresponsável. Mas acontece que ela enfiou de goela abaixo o goleiro e o Thiago Galhardo, que foi uma decisão da SAF trazer esses jogadores, e são jogadores que não renderam. Então onde está o profissionalismo dessa SAF? Que não conseguiu enxergar isso. Que fez um contrato com o Felipe Alves de 4 anos. Cara, se fosse um gestor daqui da terra, o cara tava... né, morto, né? Thiago Galhardo, quando veio pro Santa Cruz, 4 meses sem jogar bola, quer dizer, em decadência, quer dizer, pelo salário que o Santa Cruz não poderia pagar, porque sempre, você acabou de dizer, o número que o Santa Cruz vem faturando há 4 anos, são ridículos pro tamanho de Santa Cruz, mas era um fato, 12 milhões por ano. Thiago Galhardo recebe mais de 10% por mês desse faturamento aí mensal. Então, quer dizer, eu não... Pelo menos, o que eu questiono, sabe, Reginaldo, é o seguinte, que tipo de SAF está chegando aqui? E tem, já que você conhece um pouco aí, só para eu terminar minha fala, foi dito pela SAF que ia investir 36 milhões no futebol de Santa Cruz. Eu não sei se é o futebol como um todo ou só no profissional. O Santa Cruz esse ano na Série C fatura 25 milhões ano, tá? Porque o Náutico faturou isso aí, o Santa Cruz vai estar no mesmo patamar. Então, se é 36, a SAF vai botar apenas 11. Ou ela vai botar mais 36 fora o que o Santa Cruz fatura? Até agora eu não tenho a resposta. Aí vamos lá. Nem você tem a resposta, nem eu tenho a resposta. Isso está em contrato. Não sei se no contrato resta os 36 ou apenas o complemento. Eu acredito
que os 36, os 25 entra no bojo daquilo, Alexandre, que a torcida tem que entender aqui, vai um alerta. A SAF do Santa Cruz de 1 bilhão, tem muito torcedor achando que os caras vão chegar com uma sacola de 1 bilhão dentro do Arruda e jogar 1 bilhão, e não é isso. São aportes escalonados que administrados farão o clube render 1 bilhão em até 15 anos. Aí você diz, ora... Então estão comprando Santa Cruz de graça, Reginaldo. Pode ser, Alexandre, pode ser. Agora, o que não dava era a torcida aguentar um modelo associativo que o buraco só crescia. A dívida do Santa Cruz ultrapassou o ativo dele. Como é que eu vou acreditar num quadro diretivo que nesse quadro diretivo não tem, nesse cabedal de pessoas, não tem capaz de fazer com que o Santa Cruz saia do buraco? Qual foi o plano alternativo à SAF? O meu questionamento é esse, Alexandre. Eu não sou contra quem é contra a SAF, não. Eu acho que a divergência é extremamente salutar. O problema é, a oposição à SAF, em algum momento, mostrou um plano alternativo? Isso eu concordo com você. Pelo contrário. Se não mostrou, o caminho continua. Agora, é uma obrigação de vocês, tricolores, e você é uma liderança na torcida, principalmente, porque o Santa Cruz literalmente é o clube do povo. Quem dera. É o clube do povo. Dera. Escolher uma SAF boa. Eu prefiro passar 3 anos, vou falar como o Náutico. Alexandre, o Náutico tem que ser SAF amanhã. Não. Eu prefiro passar 3 anos ainda escolhendo uma SAF boa e me virando aqui na agonia do que dar um passo errado. Porque não é todo mundo que vai ter a sorte que o Vasco teve, não, viu? Depois que você vende, o tchau, viu? Depois que vendeu, vendeu. Eu concordo, Alexandre. Agora você ainda fala de uma realidade que no Náutico você tem, dentre a elite do Náutico, que quando eu falo elite, eu não estou me referindo a dinheiro em específico, eu estou me referindo a capital humano. Você tem pessoas que ainda reúnem uma série de condições de ação para mudar a situação do clube. No Santa Cruz, eu tenho 44 anos, Alexandre. Há 40 anos o Santa Cruz só definha. André, meu amigo, teve aí no seu podcast, foi uma fala emocionante, inclusive gerou um corte magnífico, em que ele se emocionou porque acabaram com gerações de torcedores do Santa Cruz. Ele se emocionou bastante. Então, no Santa Cruz, até a nossa elite é pobre, é paupérrima. Eu não acredito, inclusive, que esses investidores, eles passarão muito tempo. Eles levantarão, valorizarão e repassarão a SAF. É uma visão que eu tenho. Pode ser. Entende? Agora, eu não posso dizer, eu não posso ser contra um movimento que já demonstrou ser a única alternativa. Se essa que aí está vai ser boa, o tempo dirá. Nós estamos aqui para cobrar e cobraremos. E eu sou carne de pescoço agora. Não, mas tu não tem que cobrar mais não. É isso que tu não entendeu, Reginaldo. Tu não vai cobrar não. Tendo dono, tu vai fazer o quê? Não. Sim, tendo dono, não estou dizendo, mas... O dono fecha lá, eu falo com ninguém, acabou. Vocês só se vocês entrarem na marra, aí vai ser outro problema. Não, mas veja, houveram aditivos no contrato, foi o 5º aditivo no contrato. Houve várias sessões por parte dos investidores de questionamentos que o clube fez, né, e que o clube conseguiu. Existem coisas contratuais que, se não cumprirem, o Santa Cruz retoma o poder majoritário da SAF. Então, é uma coisa meio que amarrada, que a princípio a torcida foi contra o que o Dr. Bartolomeu Bueno falou, mas foi através da fala dele que se foi construindo nesse 5º aditivo um contrato mais justo que dê mais segurança ao Santa Cruz. Eu só não acredito, Alexandre, e eu que vivenciei muito futebol, gosto muito de futebol, é que eu não acredito que no Santa Cruz haja pessoas capazes de tirarem o Santa Cruz desse buraco. Eu acho infelizmente. Não, tudo bem, eu respeito a opinião, mas acho que assim, contrato não resolve nada. Depois que o cara entra, o cara é dono e acabou. Aí, meu amigo, o Clube do Povo vai ter o dono do povo. Isso aí vai terminar ruim. Então, eu continuo achando que o Santa Cruz vai virar uma SAF. Aí eu penso igual a você. Agora, que o Santa Cruz tem que ter muito cuidado e a torcida não deveria pressionar para que as pessoas que lá estão pudessem fazer realmente
uma venda da SAF, uma venda bem feita que faça o Santa Cruz crescer. Eu vou só te falar uma coisa, tem uma pergunta aqui, uma colocação do Carlos José Silva. Obrigado, Carlos, por estar participando. E ela é crítica a mim, mas eu leio sempre, não tem problema. Mas ele sempre participa aqui e tem ideias boas. Ele disse, você está equivocado, referente a mim. O Bahia não ganhou nada em termos de campeonatos nacionais ou internacionais. E quando vencer vai ser daqui a 10 anos, como disse seu atual técnico. Isso é uma conversa fiada, mole. Vê bem, Carlos, quando você faz uma SAF, isso é uma opinião minha. Você não faz uma SAF pensando em título. O título vai ser consequência da mudança que você vai organizar. Perfeito. E aí, quando você organizar, e o Bahia cada vez está ficando mais forte, está com núcleo lá na Bahia, está com um CT novo, diferente, está com várias escolas e olheiros pelo Brasil espalhado para descobrir atletas, já está mandando jogador para como é que se diz? Europa. Inclusive está indo o Alan do Nordeste, né? Que é um menino que veio da base, jogou o Sub-20, está indo para o City. Então assim, o Bahia está com outra cara. Se você for no Bahia hoje, Carlos, em termos de estrutura, o Bahia brevemente, mais uns 2 anos aqui, vai ser o maior do Nordeste em termos de estrutura. Não, já... Ô Alexandre, eu só queria fazer uma ressalva na tua fala. Fala. Através dessa tua fala, eu queria fazer só um adendo. Você falou assim, com a SAF o time do povo vai ter um dono do povo. Mas já era assim. Não acho. Já era assim. O Santa Cruz é um clube popular, mas não do povo. Porque durante décadas o torcedor do Santa Cruz foi alijado do processo de voto. Nem todo sócio votava, só as categorias mais abastadas. E não se batia um prego no Santa Cruz sem a anuência de um certo cidadão. Então, não é que com a SAF o clube do povo vai ter um dono do povo. O dono já existia faz tempo. Muito obrigado, e a sua visão é boa. A gente converge em alguns pontos, diverge, você saltar para o processo. Um abraço a todos da bancada e meu amigo Thiago. Um abraço, Reginaldo. Valeu, Obrigado, meu amigo.